Vamos então para o quadro, o que a Bíblia diz, e nós estamos estudando e respondendo perguntas sobre escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Nós estamos agora falando sobre o período chamado a Grande Tribulação, que vai ocorrer aqui na Terra após o arrebatamento da igreja. E durante este período da Grande Tribulação, como foi aqui estudado, mencionado, vai surgir a figura do anticristo e também do falso profeta. Nós gostaríamos então que o pastor falasse alguma coisa sobre este líder que vai se apresentar aqui na terra após o arrebatamento da igreja, chamado o falso profeta. Nós queremos que o irmão leia sobre esse falso profeta em Apocalipse, capítulo 13, verso 11 a 14, que nos falam a respeito desse falso profeta. Apocalipse, capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 13. A besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra à vista dos homens. 14. E o 14 também, né? E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, e recebera a ferida de espada e vivia. Então aqui encontramos a expressão outra besta. Essa outra besta ajudará a primeira besta. Quem é essa primeira besta? Nesse mesmo capítulo 13, nós vemos no verso 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Aqui, essa besta semelhante ao leopardo representa um reino gentil mundial dos tempos do fim, mas o rei daquele reino. Então, esta besta, mostrando essa figura deste animal, é uma pessoa cruel, como uma fera, que conseguirá o domínio político e religioso do mundo daqueles tempos. É chamado o homem do pecado, ou o anticristo. Anti quer dizer em lugar de. Assim, sendo o anticristo, afirmará ser o Cristo verdadeiro, o Messias verdadeiro, e ele fará uma aliança com a nação de Israel. E esta outra besta ajudará a primeira e preparará o mundo para adorar o anticristo e enganar a humanidade mediante a operação de grandes milagres. Esse texto que o irmão leu, do verso 11, dessa outra besta, trata-se do falso profeta. Uma linguagem do anticristo será colocado no templo de Deus. Seus 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, simbolizam seu esforço para enganar o povo, fingindo ser amoroso, manso e solícito. Na realidade, porém, seu caráter nada tem de cordeiro, mas de dragão, como diz aqui. Seus 2 chifres aos de um cordeiro, e falava como o dragão.
Então, são expressões que simbolizam esse período onde vai ser o período da grande tribulação, e dessa maneira nos mostra essa realidade que o apóstolo João viu, e agora os homens estarão prestando um culto. Quero destacar que desde lá do jardim do Éden, a grande tática do inimigo é enganar. Então, assim como o inimigo enganou Eva e Adão, o inimigo também utiliza-se da mesma tática para enganar as pessoas. Por isso, estamos no tempo da graça, a graça nos é oferecida e nós temos que aproveitar este momento e estar na presença de Deus, o Espírito Santo atuando na nossa vida, para que não sejamos enganados. Então, pastor, Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 18, né? Falam de duas bestas. A primeira besta que subiu do mar, do versículo 1 ao versículo 9, se refere ao anticristo, este grande líder político que vai aparecer, que durante 3 anos e meio faz um acordo, um pacto, uma aliança com Israel, e depois ele quebra esta aliança, e ele vai então perseguir, tentar destruir Israel e os judeus. E ele terá então um ajudador, que é o falso profeta, que é a segunda besta, do capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 18. Algumas pessoas não identificam esta besta que subiu do mar como falso profeta, mas nós encontramos aqui no livro de Apocalipse 3 citações bíblicas identificando esta besta como falso profeta, que eu gostaria de ler. Apocalipse capítulo 16 e versículo 13, diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então aqui a primeira referência sobre o falso profeta. Ele é mencionado, como falamos, 3 vezes. Em Apocalipse também, capítulo 19, versículo 20, fala também sobre o falso profeta. Apocalipse capítulo 19, versículo 20, aonde fala a vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta, quando o Senhor Jesus retorna após o final do período de 7 anos com a sua igreja para a batalha do Armagedon. Aqui no versículo 20 diz o seguinte: e a besta foi presa, que é o anticristo, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente fogo, lago de fogo e enxofre. Mostrando aqui quando o Senhor Jesus retorna para socorrer Israel, vem com a sua igreja, né? E então ele vai destruir os exércitos do anticristo, e ele vai então lançar vivos do lago de fogo, que é a Geena, a besta, a primeira besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Então aqui está muito, muito claro, mostrando que vai ter sim um falso profeta. E, finalmente, em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, também tem uma referência aqui ao falso profeta. Diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado
no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Está falando aqui sobre o final do milênio, né? Quando Satanás ele é solto, que ele vai ficar preso 1000 anos, e depois ele é vencido para sempre, e ele vai ser então lançado no lago de fogo, no inferno, na Geena, e aonde há 1000 anos atrás já tinha sido lançado o falso profeta e a besta. Então mostrando que esta trindade satânica, né? O diabo, a primeira besta, o anticristo, a segunda besta, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo. Importante que aqui fala que eles serão atormentados para todo sempre. Então alguns pensam que o diabo vai ver no inferno, no paraíso, mas não. A Bíblia diz que ele vai ser atormentado para todo sempre. Então a Bíblia, muito clara, menciona assim o surgimento deste líder falso profeta que vai ajudar o anticristo, vai ser o ajudador. Não somente fala sobre ele, mas também sobre o seu destino, que será lançado no lago de fogo. E para os nossos dias, deixamos a recomendação que o Senhor falou sobre esse período, um período que é no contexto atual de Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. A grande situação em que, no contexto dos nossos dias, pode ocorrer. Ô pastor, e esse falso profeta, ele vai promover algum movimento religioso mundial, um surgimento assim de uma super igreja, um movimento ecumênico? Como será a atuação do falso profeta? Ele é um líder religioso, né? Então ele deve promover a união das religiões. O que o pastor tem a dizer sobre isso? Ele vai tentar unir todos os credos, as seitas, as filosofias, igrejas modernistas e ecumênicas, formando uma só igreja mundial. E nós já temos movimentos como esses. Fará muitos milagres, milagres falsos, e, como o irmão já leu, Apocalipse 13, 13, né? Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Mas esses milagres são pela eficácia de Satanás. São poder, sinais e prodígios da mentira. Certo. E o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação, o apóstolo Paulo chegou a mencionar o surgimento do anticristo e do falso profeta. O apóstolo Paulo, ele também fala em 2 Tessalonicenses, se o irmão puder ler, capítulo 2, os versos 3 a 6, ele fala também a respeito desse anticristo. E dos versos 7 a 12, ele fala do falso profeta. Então vamos ler aqui a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, onde ele aborda, né, sobre o anticristo, sobre assuntos escatológicos. Então ele é bem claro aqui, né, do versículo 1... 3. Do versículo 1 ao 3, né? Não, do 3 ao 6. Do versículo 3 ao versículo 6, o anticristo. Ele se refere ao anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe
e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então aqui ele está se referindo ao anticristo. Ao anticristo, né? E do verso 7 a 12, ele se refere ao falso profeta. Vamos ler. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segundo a vinda visível, né? A essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então aqui o falso profeta, que é a segunda besta, ele é chamado de iníquo, como diz aqui no verso 8, né? Então será revelado o iníquo, o homem do pecado, para realizar obra de engano e maldade. Isso será aniquilado quando a volta do Senhor Jesus Cristo. Viu, pastor? Uma observação, esse texto que nós lemos aqui, ele é muito claro, né? Que o anticristo, ele vai aparecer após o arrebatamento da igreja, né? Quando fala assim que ninguém de maneira vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, aqui ele está dizendo que a segunda vinda visível, né? Não o arrebatamento, não vai acontecer antes da manifestação do anticristo. Porque aqueles que, tem uma linha de escatologia que diz que a igreja vai passar por este período de grande tribulação e vai sofrer da mão do anticristo. E eles costumam apontar esta passagem bíblica. Mas aqui está se referindo à manifestação em glória, né? Como diz aqui no versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui fala da vinda visível, não do arrebatamento, né? A epifaneia. Então, não confundir o arrebatamento com a segunda vinda visível. Isso será no fim da grande tribulação, né? No final da grande tribulação, no período de 7 anos, vai surgir então o anticristo e o falso profeta, mas a igreja estará com o Senhor. Como o irmão já leu, Apocalipse 19, verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então, essa é o final de todo esse movimento que a Bíblia fala. Pastor, voltando agora para a figura da primeira besta, né? Desse líder mundial. Qual é o objetivo, qual é a finalidade principal, primordial do anticristo? Ele visará glorificar a Satanás, de quem recebeu todo
o seu poder. Nós já lemos, mas podemos repetir, Apocalipse 13, verso 2, ele será, então, essa manifestação de todo o poder de Satanás. Então a finalidade, ele vai procurar glorificar a Satanás, né? Isso. Vai estar totalmente debaixo da influência de Satanás. Ele vai procurar conjugar todas as pessoas, todas as nações para adorar o diabo, né? Apocalipse capítulo 13 e versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Este dragão aqui é o diabo, né? Então todo o poder do anticristo que ele vai ter é muito claro. E o dragão, o diabo, deu-lhe o poder, o trono e grande poderio. Então ele vai estar diretamente influenciado pelo diabo. E vai procurar, então, glorificar o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Algo satânico, né? Exatamente. Situação triste.